Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Mais um vídeo do R-City no ar. E o vídeo de hoje falando sobre o Palmeiras, sobre o Verdão. Resta possibilidades ainda? Tem chances do Palmeiras ser campeão brasileiro? Matematicamente, é óbvio, as possibilidades existem. O Botafogo está a 3 pontos à frente. Na última terça, para quem não lembra, para quem não sabe, mas eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo sabe, o Palmeiras perdeu para o Botafogo em pleno Allianz Parque por 3-1. É uma derrota que 90% da crítica esportiva não contava com essa derrota para o Palmeiras. Depois que o Palmeiras assumiu a liderança, não por vantagem de pontos, mas por diferença ali nos critérios de desempates. As duas equipes estavam empatadas em 70 pontos, porém o Palmeiras tinha uma vitória a mais. Todo mundo já dava o Palmeiras como campeão brasileiro. Algumas horas depois, tudo foi por água abaixo, né? O Botafogo venceu, convenceu contra o Palmeiras e assume a liderança na, sem dúvida alguma, a semana mais importante da história do Botafogo. E o Palmeiras, que resta apenas o brasileiro para ter uma grande conquista em 2024, pode ter um ano aí dos últimos anos o mais desastroso, o mais desastroso é até uma palavra forte, porque o Palmeiras foi campeão paulista, o Palmeiras caiu cedo, é verdade, na Copa do Brasil e na Libertadores, porém tá brigando e pelo jeito vai ser até a última rodada que o Palmeiras vai lutar pelo título nacional, mas em comparação do que o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos, o ano de 2024 vem sendo ano para esquecer. O Botafogo venceu por 3-1, gols de Gregory e Savarino. Savarino marcou aos 28 do segundo tempo, né? O Gregory, o primeiro gol do Botafogo foi aos 19 e o Adrielson marcou aos 44 do segundo tempo. O Richard Rios descontou o prejuízo aos 48 já do segundo tempo, tarde demais, não tinha mais o que fazer. E o Marcos Rocha, ele foi expulso ali próximo da metade do segundo tempo. E se tinha alguma possibilidade do Palmeiras vencer com a expulsão do Marcos Rocha, as chances foram cessadas, né? O Marcos Rocha ele foi expulso aos 25 do segundo tempo, aliás, e o Savarino marcou aos 28, 3 minutos depois da expulsão do Rocha, e o Adrielson aos 44. No momento da expulsão do Marcos Rocha, o Botafogo estava melhor, o Botafogo tinha mais volume de jogo, o Botafogo claramente ele estava mais concentrado na partida, só que o Palmeiras podia, né, mudar a chavinha ali nos minutos finais da partida, como fez em vários momentos aí da era Abel Ferreira. Só que com um jogador a menos, com um time com tanta qualidade como o time do Botafogo, aí é praticamente um suicídio perder um jogador da maneira que o Palmeiras perdeu, né? O Marcos Rocha sendo expulso ali porque caiu na pilha do Igor Jesus. Falando sobre pontuação, né? Antes da gente falar das perspectivas das equipes, a situação do Brasileirão é a seguinte: o Botafogo é o líder com 73 pontos nesse momento e o Palmeiras é o vice-líder com 70 pontos. Restam 2 rodadas, 6 pontos ainda estão em disputa. Apenas os dois podem ser campeões nacionais. O Inter, que é o terceiro com 65, já não chega mais nem no... Pode passar o Palmeiras, mas não pode mais alcançar o Botafogo. Então a briga está entre os cariocas do Botafogo e os paulistas do Verdão. São 36 jogos para cada equipe, o Palmeiras venceu 21, o Botafogo também venceu 21. A diferença é que o Botafogo empatou 10 partidas, o Palmeiras empatou 7 e as derrotas, o Botafogo tem menos derrotas. 5 derrotas pelo lado da equipe da Estrela Solitária e 8 pelo lado palmeirense. Defesa do Botafogo melhor nesse Campeonato Brasileiro, 28 gols sofridos. Palmeiras ele tem um ataque melhor, tem 58 gols marcados.
Botafogo fez 56 gols e a defesa do Palmeiras tem 31 gols sofridos. Defesa do Palmeiras que nos últimos anos também foi muito elogiada, uma defesa com Gustavo Gomes e Murilo muito respeitada. No momento é a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Tá bem, não dá para falar que tá mal, mas uma equipe que quer ser campeã brasileira não pode ser tão vazada, né? O Inter, que é o terceiro colocado, sofreu apenas 29 gols, o Botafogo, que é a defesa menos vazada, 28, e o Palmeiras, 31 gols. Essa diferença de gols aí pode, às vezes, uma derrota de 1-0 aqui, uma outra, um empate de 1-1 ali, acaba fazendo essa diferença que pode ser fatal daqui a algumas semanas, né? Daqui 2 semanas, né? Que encerra o Campeonato Brasileiro. Falando sobre as perspectivas, eu acho que o Palmeiras, eu acho que ontem não foi tão trágica essa derrota. Muita gente já disse que o Palmeiras deixou o título de lado por conta da derrota. Só que a gente tem que lembrar que o Botafogo, no meio do caminho, tem uma final de Libertadores. Se o Botafogo conquista essa Libertadores, óbvio, o Botafogo ele não conquista um brasileiro desde 1995. Seria espetacular para o Botafogo ser campeão brasileiro e da Libertadores. Mas eu acho que, mesmo de maneira inconsciente, se o Botafogo conquista esse título de Libertadores, eu acho que, consequentemente, o pé acaba sendo tirado nas últimas rodadas do Brasileiro e o Palmeiras pode se sobressair, pode ter a vantagem nessas últimas rodadas, porque o foco total do Palmeiras está nesse Campeonato Brasileiro, enquanto o Botafogo pode estar comemorando uma conquista histórica, uma conquista inédita, que sem sombra de dúvidas vai parar o Rio de Janeiro por parte da torcida botafoguense. Então, eu acho que muito do que pode acontecer no sábado pode mudar o rumo desse brasileiro. Ou pró-Palmeiras ou contra o Palmeiras. Eu acho que uma vitória do Botafogo no próximo sábado pode facilitar a vida do Palmeiras na sequência do Brasileirão. Além disso, o Botafogo ele enfrenta na quarta-feira, 4 de dezembro, né? Daqui uma semana praticamente, enfrenta o Internacional fora de casa. Internacional que vem fazendo uma campanha espetacular no segundo turno. Então o Botafogo vai lá para o Rio de Janeiro, vai lá para o Rio Grande do Sul, perdão, encarar o Internacional às 9h30 da noite, ou com uma ressaca muito boa de um título de Libertadores, ou com uma ressaca horrorosa após um vice-campeonato da América. Então, eu acho que esse jogo de quarta, ou pro bem ou pro mal, pode prejudicar o Botafogo, porque é um tempo muito curto. Se o Botafogo ganha essa Libertadores no sábado, vai ter muita festa no Rio de Janeiro domingo. Segunda, os jogadores vão estar com aquela moleza natural. Terça-feira já é um dia antes do jogo. Então, nisso o Palmeiras pode levar uma vantagem e já empatar em pontos e ficar tudo em aberto para a última rodada. E a última rodada, o Botafogo encara o São Paulo no Rio de Janeiro. São Paulo lutando por uma vaga direta na Libertadores. Na última rodada, o São Paulo pode estar buscando uma colocação melhor na tabela, pensando inclusive em questão de premiação. O São Paulo vive uma crise financeira, toda posição acima pode ser importante para o São Paulo. Momentaneamente, o São Paulo, vamos lá, São Paulo está na tabela na... Opa, peraí, que a minha internet não está ajudando aqui, peraí, agora vai. São Paulo é o sexto colocado com 59 pontos. Dependendo de uma combinação de resultados, o São Paulo ele pode chegar até a quarta colocação. Sendo muito positivo, pode chegar até a terceira colocação. Então, dependendo do que acontecer na penúltima rodada, o São Paulo pode estar brigando para estar entre os 3, 4 primeiros da tabela. Então, pode ser um jogo difícil,
mesmo se tratando aí de uma rivalidade entre Palmeiras e São Paulo. Será que o São Paulo entregaria um jogo, tendo a possibilidade de entrar num G4 e ir para a Libertadores de maneira direta? Eu acho que vai acabar indo de qualquer forma, né? Porque tem o G4 do Brasileirão, que vão as 4 primeiras equipes, momentaneamente é Botafogo, Palmeiras, Inter e Fortaleza. Não é não. O Flamengo é o quinto, né? Então, por enquanto, o São Paulo ainda está na pré-Libertadores. Então, uma vaga direta para a Libertadores, eu acho que seria de extrema importância para o São Paulo. E eu acho que aí o São Paulo não pensaria no título do Palmeiras, pensaria até em um planejamento melhor para a temporada 2025. Caso ocorra essa briga do São Paulo estar brigando aí pro G4 na última rodada. E as últimas 2 rodadas do Palmeiras é contra o Cruzeiro. Cruzeiro que está ali numa 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, briga ali por uma vaga na Libertadores. E o Fluminense na última rodada que está lutando para não cair. Então eu acho que o calendário do Palmeiras nessas 2 últimas rodadas é mais generoso do que propriamente o do Botafogo. O Botafogo ele encara 2 equipes que estão ali na parte de cima da tabela, caso do São Paulo e caso do Internacional com adendo que está jogando demais no segundo turno. Então a vida do Botafogo é muito mais complicada, ganhando ou não a Libertadores. Então, na minha opinião, tá tudo em aberto. Eu acho que eu consigo até enxergar, analisar de uma maneira mais isenta, por eu não ser torcedor do Palmeiras. A derrota de terça abala? Abala, é óbvio. É um confronto direto, era o jogo que todo mundo citava como final. Mas a sequência do Palmeiras recente também não é ruim. A gente não pode também pensar que a derrota vai jogar todo o trabalho do Abel Ferreira, todo o trabalho da comissão técnica dos jogadores do Palmeiras no lixo. O Palmeiras vinha de 3 vitórias consecutivas antes dessa derrota para o Botafogo. Não vinha exibindo um grande futebol, é verdade, mas estava sendo um futebol resultadista que estava trazendo os 3 pontos. E no futebol, o que vale é isso. Tá dando show? Não. Tá ganhando? Pode trazer títulos? Vale a pena. A torcida não quer saber se vai dar show ou não, sinceramente. Eu acho que grande parte da torcida quer saber de levantar a taça. Se tá jogando bem, se tá jogando mal. Se tá jogando bem, óbvio, é um aditivo, né? É um ponto positivo. Mas se não está dando show e está ganhando, a torcida também vai ficar feliz da vida, vai exaltar os jogadores. Então, o Palmeiras ele vinha de vitórias contra Grêmio, contra a Bahia, que em diversos momentos do Campeonato Brasileiro brigou na parte de cima da tabela, venceu o Atlético Goianiense fora de casa, uma equipe que já está rebaixada, mas vinha de uma sequência interessante. Perdeu o clássico para o Corinthians anteriormente, o que acabou gerando muita desconfiança, muita revolta da torcida. Mas antes também desse jogo contra o Corinthians, o Palmeiras vinha de uma sequência boa sem perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partidas sem derrotas antes do clássico contra o Corinthians. Então o Palmeiras, se for analisar um retrospecto mais longo do Palmeiras, o Palmeiras perdeu muito pouco. Perdeu 2 jogos aí nos últimos, pelo menos nos últimos 15 jogos. Então é um time que eu acho que as críticas estão sendo duras até demais. Precisa de reforços para o ano que vem? Precisa, porque a gente viu que nas Copas o Palmeiras ali encarou adversários difíceis, né? Difíceis, caso do Flamengo, do Botafogo, mas nos pontos corridos o Palmeiras tem um elenco entrosado, um elenco forte, só que no fim das contas as Copas acabam sendo obsessões não só para os torcedores do Palmeiras, mas para vários torcedores, né? Torcedores de todos os clubes. Então, o Palmeiras, tricampeão da Libertadores, cair nas oitavas é decepcionante. Copa do Brasil, o Palmeiras é tetracampeão. Se eu não me engano, é tetracampeão. Posso estar falando besteira, se eu tiver, desculpa, mas eu acho que é tetra. Palmeiras é tetracampeão da Copa do Brasil, também cair
de maneira precoce na Copa do Brasil é decepcionante. Tem que refletir muitas coisas, tem que mudar algumas peças. Acho que o Marcos Rocha, jogador que está sendo bem criticado por conta da expulsão contra o Botafogo, eu não teria renovado o contrato com ele. É um cara que eu acho que a torcida tem que ter gratidão. O Palmeiras é tetracampeão. Peguei a informação aqui: 98, 2012, 2015 e 2020. Mas é um cara que já entregou muito ao Palmeiras, mas a gente vê que está caindo muito de rendimento ano após ano. Então, vou dar uma placa, agradece de maneira pública o Marcos Rocha, mas não dá mais para vestir a camisa do Palmeiras. Então, acho que o Palmeiras tem que pensar em pelo menos um lateral direito de qualidade. Acho que a lateral esquerda do Palmeiras está bem servida. Acho que no ataque tem que pensar em um centroavante de mais nome, um centroavante com qualidade. Buscar, quem sabe, um jogador na América do Sul. A gente sabe que no mercado nacional jogadores dessa posição custam muito, mas acho que o Palmeiras precisa buscar essas peças, principalmente aí lateral direito e um centroavante, para fortalecer ainda mais esse time do Palmeiras e tornar o time do Palmeiras mais competitivo. Acho que as possibilidades são grandes ainda de título do Palmeiras. Não trato como terra arrasada a derrota contra o Botafogo. É uma derrota que impacta, é uma derrota que chateia demais a torcida, que deixa os jogadores aí em certo ponto até desnorteado, mas no outro dia tem treinamento, tem que focar nos últimos 2 jogos, pensando ainda que o Botafogo tá pensando em outra competição, a cabeça do Botafogo pode abalar por conta de uma derrota e os jogadores podem se deslumbrar muito por conta de uma vitória e acabar deixando o brasileiro de lado. Então acho que o Palmeiras ele tem a obrigação de focar 100%, focando 100%, acredito que as chances do Palmeiras são muito grandes. O Palmeiras tem um aproveitamento de 100% nas últimas 2 rodadas. Eu acho que sim, as chances do Palmeiras conquistar o tri brasileiro em sequência são gigantescas. E você, torcedor palmeirense, torcedor de outras equipes, o que vocês pensam? O Palmeiras tem grandes chances de conquistar esse título nacional ou a derrota contra o Botafogo foi a última pá de terra aí no time do Palmeiras e o Palmeiras vai ficar no ano de 2024 apenas com o título paulista? Eu digo apenas porque para um time do investimento do Palmeiras, do que o Palmeiras vem conquistando nos últimos anos, a gente sabe que um título estadual acaba sendo muito pouco. É um ano que acabará sendo de prejuízos para o Verdão. Se inscreva no canal, curta o conteúdo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que é novo, seja muito bem-vindo no canal. E você que já é da casa, muito obrigado pela companhia. Prometo que irei retomar a sequência de vídeos diárias como era anteriormente. Ultimamente estava meio corrido, mas agora prometo que vou arrumar um tempinho na agenda e postar mais conteúdos nesse humilde canal. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!